bem, seguindo aqui, duas correntes em face da cisão se estabeleceram. A primeira, não pode, né? Obviamente, afinal de contas, não se pode, em respeito ao princípio da legalidade, né? Não pode haver interpretação para levar à responsabilidade, porque a gente sabe que a responsabilidade tributária decorre de lei, ela é expressa, não é isso nos termos, tem que ser expressa nos termos do artigo 128 do Código Tributário Nacional, e uma segunda corrente que diz que pode sim, porque afinal de contas, o Código Tributário Nacional é uma lei anterior à Lei 6.404 de 76, que trata das SAs, e não havia previsão da cisão. Só que foi inserido pela Lei 6.404 de 76. Só que dentro da ideia do artigo 132 do Código Tributário Nacional, absolutamente dentro da razão da norma, há que se considerar a cisão. Especialmente porque se eu considero para a fusão, eu preciso também considerar para a repartição. O artigo 233 da Lei 6.404, 76, inclusive, ele traz a regra da solidariedade nos casos de cisão total e parcial pelas dívidas da empresa cindida. Assim sendo, é o que prevalece, tem prevalecido no Superior Tribunal de Justiça. Da cisão também será alcançada pelo artigo 132 caput do Código Tributário Nacional. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos casos de extinção de pessoas jurídicas de direito privado, quando a exploração da respectiva atividade seja continuada por qualquer sócio remanescente ou seu espólio, sob a mesma ou outra razão social ou sob firma individual. O que eu tenho aqui é um fato de manutenção da pessoa jurídica, não é isso? E segmento de exploração por meio de algum dos sócios. Ou seja, se extingue a pessoa jurídica lá constituída, afinal de contas está devendo muito tributo, então vamos extinguir isso, mas um dos sócios ou até mesmo o próprio quadro societário segue explorando a atividade econômica que era a explorada pela pessoa jurídica extinta. A ideia aqui, obviamente, a atenção do legislador aqui com o parágrafo único é o quê? Prevenir fraudes. Evitar que o cidadão, isso quase não acontece no Brasil, o cidadão simplesmente se veja devendo a Deus e o mundo, e aí pare e pense, olha, quer saber? Vamos liquidar essa pessoa jurídica, e assim, extinguindo-a, né? E aí eu tenho toda uma outra situação para fins de cobrança de tributo, mas seguiremos explorando a atividade econômica, que era a explorada anteriormente. Sobre outra formatação da pessoa jurídica, obviamente, isso é um comportamento simulado e a pessoa jurídica que passa a explorar a mesma atividade econômica, ela vai ser o quê? Responsável tributária, em face das dívidas tributárias deixadas pela pessoa jurídica extinta. Tenham atenção a isso. Isso é norma que esse artigo 132, parágrafo único, ele despenca em prova exatamente porque todo mundo lembra da regra da cisão, da transformação, mas e se extinguir a pessoa jurídica? A resposta está aqui. E seguir, né, explorando a mesma atividade econômica? A resposta está aqui. Perdão, responsabilidade por sucessão empresarial, do artigo 133 do Código Tributário Nacional, e aqui eu tenho a chamada sucessão subjetiva. A gente viu a objetiva, onde uma pessoa jurídica é substituída por outra.
cisão, incorporação, transformação, não é isso? Fusão e até mesmo extinção. Aqui, não. O que eu tenho aqui é a substituição do corpo subjetivo da empresa. A empresa se mantém originalmente constituída, mas o meu quadro societário, ele vai se modificar. Artigo 133 do Código Tributário Nacional trata da sucessão empresarial subjetiva. Diz lá o 133 e você me acompanha. A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra... Como assim pessoa natural, Aline? Uma pessoa, um MEI, né? Pode adquirir uma empresa, não, e eu vou constituir como só minha. A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional e continuar a respectiva exploração sob a mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome individual, responde pelos tributos relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido, devidos até a data do ato, ou seja, como responsável tributário, porque depois da data do ato ele é o quê? Contribuinte. Ele que vai ter relação jurídica direta com os fatos geradores daquela pessoa jurídica. Pois bem, prestaram atenção no caput? O que eu tenho é uma sucessão subjetiva. Tanto que ele fala pessoa natural ou jurídica, ou seja, uma pessoa jurídica, o corpo societário de uma pessoa jurídica pode querer adquirir outra. E essa outra vai se manter exatamente como é. Digamos, o cidadão era padeiro, tinha uma padaria, cansou um dia, falou, vou vender essa padaria. Vende a padaria. Vende a empresa, uma pessoa jurídica, uma sociedade limitada. Uma padaria, pessoa jurídica de direito privado. A padaria era dele e do irmão dele. Brigaram, resolveram vender a padaria. Corpo societário, ele e o irmão dele. Estão vendendo a padaria para uma outra pessoa física, pessoa natural ou pessoa jurídica. Né? Tem opa, a gente está precisando mesmo ampliar o nosso negócio, abrir aqui nesse ponto. Vamos adquirir o quê? A padaria. O que vai mudar aqui é o quê? O quadro subjetivo. E aí, quem adquiriu a padaria será responsável tributário, tá? Mas a responsabilidade tributária subjetiva aqui, por sucessão empresarial, ela depende da postura do alienante, dos dois irmãos padeiros. E como se dá essa responsabilidade? Inciso 1. Integralmente, se os dois padeiros, o alienante, os dois sócios, os irmãos, cessar a exploração do comércio, indústria ou atividade, ou seja, a responsabilidade de quem adquiriu, no nosso exemplo, a padaria, será integral se os dois irmãos simplesmente não quiserem mais saber de vender pão o resto da existência dele, ou tem um tempinho aí. Certo? Desconsidere o resto da existência. O resto da existência é para que você grave a regra. Integralmente, se o alienante, no nosso exemplo, os dois padeiros, os irmãos, não explorarem mais a atividade, cessarem a exploração dessa atividade. 2. Subsidiariamente, com o alienante, se este prosseguir na exploração ou iniciar dentro de 6 meses a contar da data da alienação, nova atividade no mesmo ou em outro ramo de comércio, indústria ou profissão. Ou seja, vamos lá voltar para o nosso exemplo. Perceba, quando eu falo em responsabilidade por sucessão empresarial subjetiva, a responsabilidade daquele que adquire, sucede
na empresa, ela depende da postura do alienante. Se o alienante cessar a exploração, quem adquiriu responde integralmente. Se o alienante prosseguir na exploração, ou dentro de 6 meses ele voltar ao comércio, seja explorando nova atividade ou em outro ramo, a responsabilidade do adquirente, ela é o quê? Subsidiária, junto ao alienante. Primeiro a fazenda vai no alienante, depois chega naquele que adquiriu. Então, lá no exemplo dos 2 padeiros, vejam lá, vamos lá para a nossa história de família, casos de família. Os 2 irmãos, sócios, tinham uma padaria e resolveram vender a padaria. Deixa eu me arrumar aqui na cadeira. Resolveram vender a padaria. Brigaram. Venderam a padaria. Um não quer olhar mais na cara do outro, não quer. Resolveram, inclusive, não comer mais pão. O resto da vida. Né? Dieta low carb. Não vai comer mais farinha, não. Não vai comer mais pão, não. Né? Pense numa raiva. É isso. A responsabilidade do que adquiriu a padaria, ela é integral. A fazenda vai nele direto. Se tiver débito fiscal deixado pelos 2 brodinhos lá. Entendeu? Direto. Não precisa nem ir atrás dos 2. Vai direto em quem adquiriu. E aí, quem adquiriu a padaria é responsável tributário pelos débitos fiscais deixados pelos alienantes, no caso, os 2 irmãozinhos. E a partir do negócio, ele é o quê? Contribuinte. Pelos fatos geradores, pelos pãezinhos que ele circula, né? Pelo negócio que ele adquiriu. Situação 2. Os 2 irmãos fazem as pazes e resolvem explorar, seguir explorando, tá? Os 2, né? Não são pessoas rancorosas, brigaram, perderam a cabeça, mas aí vocês sabem como é família, todo mundo se abraça e chora e aquela coisa toda, pois bem. Resolveram, ó, mas a gente já vendeu a padaria, não, mas vamos seguir, né, explorando outra coisa. Dentro de 6 meses. Venderam, deu 5 meses, estavam de boa, e foram lá explorar outro negócio ou até mesmo outra padaria. Vão vender brioche agora, só croissant. Você vai vender croissant. Lembraram de Maria Antonieta e agora vão dar croissant a todos. Né? Aqui, eles voltando a explorar dentro do prazo aí, tá? Se eles prosseguirem na exploração de outra coisa, ou se quer a briga, não, a gente só não quer vender mais pão, porque a gente já viu que não dá certo vender pão. Ou se fizerem as pazes dentro do prazo de 6 meses e voltarem a exercer venda de pão, de croissant, de roupa, de qualquer coisa, aí a responsabilidade do que adquiriu a padaria, ela é o quê? Subsidiária. E aí a fazenda primeiro vai nos irmãozinhos. Se os irmãozinhos não pagarem os tributos devidos por eles, em face da exploração da padaria lá que eles venderam, aí sim, a fazenda vai buscar o seu trocado junto àquele que adquiriu a padaria, tá? Parágrafo 1º. O parágrafo 1º, ele foi inserido pela Lei Complementar 118 de 2005, em parceria com a nova Lei de Falências. E ele diz o seguinte, a ideia é permitir a recuperação da empresa, né? O disposto no caput deste artigo não se aplica na hipótese de alienação judicial. 1. Em processo de falência. 2. De filial ou unidade produtiva isolada em processo de recuperação judicial. Artigo 133, parágrafo 2º, tem por finalidade, né, coibir a criatividade de algumas pessoas, né? Criatividade fraudulenta. Diz lá, não se aplica o disposto no parágrafo 1º deste artigo quando o adquirente for sócio da sociedade falida ou em recuperação judicial ou sociedade controlada pelo devedor falido ou em recuperação judicial. 2.
Parente em linha reta ou colateral até o 4º grau consanguíneo, 4º grau, tá? Até o 4º. Primo não pode, não. Consanguíneo ou afim do devedor falido, ou em recuperação judicial ou de qualquer de seus sócios, ou 3, identificado como agente do falido ou do devedor em recuperação judicial com o objetivo de fraudar a sucessão tributária. Aí volta para a regra do caput. E aí, nesse caso, depende da postura do alienante, sem prejuízo, uma vez que, em situações que se verifique fraude, a responsabilidade por sanções. Parágrafo 3º do artigo 133. Em processo de falência, o produto da alienação judicial de empresa, filial ou unidade produtiva isolada permanecerá em conta de depósito à disposição do juízo de falência pelo prazo de 1 ano, contado da data de alienação, somente podendo ser utilizado para pagamento de créditos extraconcursais ou de créditos que preferem ao tributário. Essa regra a gente precisa ler junto com o artigo 186 do Código Tributário Nacional, que traz a regra sobre a preferência do crédito tributário, que diz o seguinte: o crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual for sua natureza ou tempo de sua constituição, ressalvados os créditos decorrentes da legislação do trabalho ou de acidente do trabalho. Portanto, o crédito tributário, ele só perde para trabalho e acidente de trabalho. E no parágrafo único, eu tenho a situação do crédito tributário no que diz respeito ao processo de falência. E o crédito tributário, ó, inciso 1, não prefere aos créditos extraconcursais ou as importâncias passíveis de restituição nos termos da lei falimentar. Tenham atenção a isso. Responsabilidade de terceiros, artigos 134 e 135 do Código Tributário Nacional. Quando eu falo em responsabilidade de terceiros no artigo 134, eu estou falando de uma atuação regular do terceiro. Ele é responsável porque a lei determina que ele se responsabilize pelo pagamento do crédito tributário, tendo em vista o quê? A viabilização do pagamento por ele. A responsabilidade por transferência tem por finalidade viabilizar, não é isso? O recebimento do tributo pela Fazenda Pública. Já quando eu falo em responsabilidade de terceiro, no artigo 135 do Código Tributário Nacional, eu estou falando de uma atuação irregular do terceiro, da pessoa que será responsabilizada. E assim sendo, e exatamente pelo fato da sua irregularidade na atuação, ele será responsável tributário. E percebam, todas as situações que a gente estudou até aqui de responsabilidade tributária, eu estou falando de uma responsabilidade por atuação regular. Negócio jurídico, não tem problema nenhum fazer negócio jurídico, não é isso? Sucessão empresarial, que é negócio jurídico, aquisição, de um bem móvel, de um bem imóvel. E aqui também no 134, essa responsabilidade de terceiro, nada tem de irregular. A atuação não é irregular do responsável. Só no 35 que sim. E aí eu não teria uma responsabilidade propriamente dita por transferência. Não é isso? Eu tenho uma responsabilidade de terceiro que decorre de uma atuação irregular e decorre do seu dever cível de se responsabilizar, por atos irregulares, que não podem ser respondidos por
pessoas de boa fé. Vamos dar uma olhada, quando a gente estudar vai ficar claro e a gente vai entender. Artigo 134 do Código Tributário Nacional diz o seguinte, e preste atenção: nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte. Ou seja, para viabilizar o recebimento do crédito tributário, e só vai incidir o artigo 134 quando impossível cobrar do contribuinte, respondem solidariamente com este, nos atos com o contribuinte, nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis. 1. Os pais pelos tributos devidos por seus filhos menores. É aquele caso lá que eu venho falando há um tempo para vocês do netinho, que recebeu do avô uma herança, uma fazenda. Não é isso? Um imóvel urbano ou um automóvel. E isso daí não vai esperar o menino fazer 18 anos para poder acontecer o fato gerador, não. Não existe fato gerador pendente por incapacidade civil, não. Todo ano vai ter fato gerador. A Fazenda Pública vai poder cobrar do menor? Não, porque ele não vai ter capacidade processual para ser parte lá na execução fiscal. Então, quem que vai estar lá compondo o polo passivo? Os pais. Porque, nesse caso aí, é impossível exigir o cumprimento da obrigação tributária pelo contribuinte. Ponto. É isso. Tem alguma atuação irregular dos pais aqui? Não tem nada de errado, está tudo certo. 2. Os tutores e curadores pelos tributos devidos por seus tutelados ou curatelados. A mesmíssima coisa. Dentro da mesma razão. Tutelado e curatelado. Não é isso? O que eu tenho aí? Situações de incapacidade civil. Pois bem, vai poder figurar lá sozinho na execução? Não. Tutores e curadores. 3. Os administradores de bens de terceiro pelos tributos devidos por estes. 4. O inventariante pelos tributos devidos pelo espólio. 5. O síndico e o comissário, isso daqui é anterior à nova lei de falência. Nova não, de nova não tem mais nada, que a bicha é de 2005, né? Pois bem, 2005, nossa, 20 anos já. É isso, né? Já é maior de idade, né? O síndico e o comissário, né? As pessoas que ostentam lá o administrador judicial, tanto da recuperação bem como da falência, pelos tributos devidos pela empresa falida ou em recuperação judicial. 4. Os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício pelos tributos devidos sobre os atos praticados por eles ou perante eles em razão do seu ofício. Ou seja, meu filho não cobrou as custas, né? Você pode ser chamado a pagar. 7. Os sócios no caso de liquidação de sociedade de pessoas. Parágrafo único. Disposto neste artigo só se aplica em matéria de penalidade a de caráter moratório, por atraso no pagamento do tributo, por mora, não por atos pessoais. Porque por atos pessoais, ela é pessoal e vai lá no 137 do Código Tributário Nacional. Quando eu falo em responsabilidade solidária, aí no 134, entende o STJ que, em verdade, eu tenho é subsidiária pela própria leitura do Código Tributário, do caput do 134 no Código Tributário. Por quê? Porque ele já ressalva de início que o dispositivo só se aplica quando for impossível cobrar o tributo. Então, eu tenho aí uma responsabilidade subsidiária, cujos requisitos, como eu já disse, impossibilidade de cobrança do principal, do devedor principal, que é
o contribuinte ou intervenção no ato ou omissão do responsável, daquilo que deve ser cobrado. Aqui no 134 já falamos só penalidade moratória por atos pessoais, inclusive aqueles que constituam contravenção penal, bem como crime, é isso? Ou infração administrativa tributária que exija culpa ou dolo, quem responde é apenas aquele que praticou o ato. Responsabilidade pessoal, contida no artigo 135 do Código Tributário Nacional. Aqui sim eu tenho uma atuação irregular. E por isso, por essa atuação irregular, o sujeito será responsabilizado, o terceiro será responsabilizado pelo pagamento do crédito tributário. Dá uma olhada aí comigo no 135 do Código Tributário Nacional. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, excesso de poderes atos ultra vires, contrato social ou estatuto, as pessoas referidas no artigo anterior. Ou seja, os pais, os tutores, curadores, administradores, inventariantes, etc., tabelião todo mundo que age além dos poderes que lhe foram conferidos ou com infração à lei a um contrato social ou estatuto, ele responderá pessoalmente pelo tributo devido. Vamos ilustrar? Vamos ilustrar. Digamos que a gente tenha uma pessoa jurídica e o administrador dessa pessoa jurídica, ele não possa se valer dos recursos ele não pode investir mais do que 10%, tá? 10% de um capital da empresa, do lucro, da receita da empresa na bolsa de valores. E aí, não sei por que ele resolve investir 20%. Isso está no contrato social da empresa. O administrador, né, está lá, de bens de terceiros. Ele está administrando bens de terceiros, né? A sociedade não é só dele, tá? Sócio administrador. Ele investe lá 20%. Observe, o contrato só permitia a ele 10%. Ele está agindo com excesso de poderes e infringindo o contrato social da pessoa jurídica que ele administra. Digamos que ele tenha lucro. Teve lucro, teve lucro. E aí o que ele tem que fazer? Ele tem que pagar o imposto de renda. Tá? Ele investiu em nome da empresa. A empresa vai ter que pagar imposto de renda pessoa jurídica. Só que ele sabe que ele não poderia agir dessa forma. E aí, ele vai na fé. Ele paga apenas o tributo devido pelo investimento em 10%. E dos outros 10%, ele quer acreditar que a fazenda não vai perceber, né? E que 5 anos voarão na sua vida. E ele não vai ter que se responsabilizar, inclusive por esse tributo. Só que 5 anos, quando a gente está devendo, demora pra caramba. E não passou pela fazenda, né? Aliás, não passou batido pela fazenda. E a fazenda vai cobrar a empresa, obviamente, a pessoa jurídica. Quem que vai pagar esse débito tributário? Quem é responsável? Ele, por uma atuação irregular, por uma atuação contra o estatuto, o contrato social e em excesso, né? Exercendo poderes de administração para além daquilo que lhe foi conferido pelo estatuto. Então, ele é o responsável. 2, os mandatários, prepostos e empregados também, quando agirem em excesso de poderes ou infração da lei, contrato social ou estatutos, e os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado, quando da mesma forma agirem em excesso, exercendo seus poderes, exorbitando dos poderes em atos ultravires ou infringindo a lei
ou o contrato social. Pois bem, o que a gente tem para falar daqui de importante? Súmula 430 do STJ. Deem uma olhada que a gente já vem.